Oi, babies! Estamos aqui fora do nosso estúdio porque a gente veio acompanhar Joanna, é isso? Isso. Joanna é de uma tribo. Ixi, desculpa, olha só. É do povo. Desculpa. Por que que a gente não pode usar este termo tribo? Porque tribo é quando o branco descobriu, né? Quando o português chegou no Brasil, o tribo. E assim, as pessoas que falam o termo tribo é como se fosse preconceituoso. Entendi. E hoje nós, povos indígenas, não aceitamos, mas é melhor falar povos. Sim. Peço desculpas, então. Você considera que a cultura indígena, ela faz parte, como é que eu posso dizer isso? Ela faz parte da minha cultura também, certo? Mas por que que a gente isola tanto a cultura de vocês, que também é nossa? Por que que a gente não vê a cultura indígena como uma cultura do brasileiro em si? É porque a sociedade, ela não procura pesquisar, as pessoas não procuram se informar, não procuram conhecer outras culturas. E isso tem que começar na escola, né? Na escola, porque desde pequenininho é que os pais, né, têm que ensinar para os seus filhos o que é os povos indígenas. São vários povos, né, dentro da nossa cultura. Não só sou do povo ticuna, mas tem o do Amazonas. O que é o estado do Amazonas? Muitas vezes as pessoas pensam que só mora indígenas, mas não é. Moram os indígenas também e moram não indígenas também. Sim, e falando um pouquinho então sobre a sua história, você hoje mora em Manaus. Isso. Né? Me conta um pouquinho desse processo, assim, quando foi que você saiu lá da sua comunidade e foi morar em Manaus? Então, eu sou do Alto Solimões, sou do estado do Amazonas. Minha aldeia fica no município de Tabatinga, que fica a 1.600 quilômetros de Manaus. E o meu povo é o povo mais numeroso do Brasil. No IBGE diz que somos 48 mil, só que somos mais porque o IBGE não vai procurar outros, né, por calhas de rios, porque o Rio Solimões são várias comunidades, né? E o meu povo se encontra na fronteira, né? Entre Colômbia e Peru. Então tem também povo ticuna, peruanos, né? Então, enfim, são vários. Então, eu nasci ali, nessa região. Entendi. Eu acho que estão falando muito alto. Muito alto, né? Bom, nós tivemos que trocar de lugar rapidinho, porque está rolando um ensaio aqui no estúdio Mauaca, é isso? Então vou aproveitar para pedir, apresente-se e diga o que estamos aqui fazendo hoje. Eu me chamo Joanna, eu sou do povo ticuna, sou do estado do Amazonas e hoje estou aqui em São Paulo. Na verdade estou fazendo tipo um pequeno turnê, né? Eu fiz a apresentação terça-feira no Sesc de Taubaté e ontem no Sesc 24 de maio e hoje vai ter show aqui no estúdio Mauaca, onde irei fazer a participação especial. Então, como tá rolando o ensaio ali na outra sala, por isso que vocês vão ouvir um pouquinho do que tá rolando, né? E você tava me falando que você, além de cantora, é jornalista, é isso? Isso, eu sou cantora indígena, eu já venho desenvolvendo esse meu trabalho há muito tempo, né? Porque o povo ticuna é um povo muito musical. E hoje eu sou a primeira indígena formada em jornalismo no estado do Amazonas. A questão do canto é uma questão muito do ritual. Como é isso dentro da sua comunidade? Então, o povo ticuna é um povo muito musical. A música, ela é muito presente na vida do povo ticuna. Então, vamos dizer que nós vivemos cotidiano da música. Então, desde pequena, desde quando eu estava grávida, eu já cantava pro meu filho canção de niná. Então, as músicas tradicionais, ela já é desde nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E agora me diga, qual é a sua relação enquanto mulher dentro da sua comunidade? Então, eu saí da aldeia quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fui morar na cidade, né, em Manaus. Eu sempre eu aprendi com a minha mãe, com os nossos parentes, né, da comunidade, a qual da luta mesmo cotidiano, de enfrentar nas escolas. A música me deu muita força assim para eu encarar a sociedade preconceituosa, porque né? Além de ser mulher, a sociedade é machista, nós sabemos disso. Sim, né? exatamente. Então, eu como mulher realmente peguei, né, essa questão da música, me deu muita força. E eu entrei mesmo de cara mesmo para, olha, eu quero ter espaço aqui em Manaus, eu quero que as pessoas reconheçam que nós somos artistas indígenas
e isso é quando eu era bem nova ainda, né? E hoje eu sou militante do movimento indígena, né? Então estou junto com as mulheres também do movimento indígena, fortalecendo principalmente a questão da cultura, né? Para que a gente não perca a nossa língua materna. Eu acho que o objetivo do meu trabalho é que as crianças vejam que nós estamos ali sendo exemplo, que a gente tem que continuar cantando na nossa língua. Eu sofri preconceito dentro da escola e quando eu tinha 10 anos eu não sabia falar em português, não falava só na língua ticuna. Então, minha professora foi bem preconceituosa nesse sentido, né? Então, ela não compreendeu que eu era uma indígena, que eu tinha outro mundo, enfim. Sabemos que o povo indígena, ele vem sendo massacrado, né? Sim. Então, nós, no momento que eu compreendi o que realmente está acontecendo, o que eu poderia fazer como uma mulher indígena dentro da cidade, como é que eu posso ajudar meu povo e como é que eu posso ajudar outros parentes que não são do meu povo, né? Como é que eu posso estar compartilhando? Eu preciso ajudar de alguma forma. Então, a música, ela me deu muita força de como é que eu vou preservar isso. Mantém-se vivo, né? Isso, manter-se vivo. Então, eu vou ter que encarar isso. Então, e também, claro, isso é exemplo dos meus parentes que já vêm lutando há muito tempo, né? Porque há mais de 518 anos a gente vem sofrendo, a gente vem sendo massacrado, né? Então, as coisas assim não são fáceis. Nossas lideranças, quantas nossas lideranças já morreram por nós, né? Então, nós temos que seguir. É o caminho que se segue, né? Por isso que eu sempre falo, nós somos que nem pássaros multicoloridos. Nós cantamos melhor em revoadas, porque ali nós vamos estar juntos, né? Fortalecendo, conquistando espaço. Então, hoje como jornalista, eu quero muito poder ajudar mais ainda com o meu conhecimento, com a música. É através da música a gente se expressa, é através da música que a gente resiste. Por isso que eu carrego essa força mesmo de cantar, de não ter vergonha de falar, como diz a minha mãe não fala português direito, mas o que eu tô falando, ele tá entendendo sim. Porque eu tô me expressando, é minha expressão, né? Então, ela é meu exemplo, como a minha avó, né? Enfim, minhas primas, né? Essas mulheres, hoje nós temos as mulheres aí, Sônia Guajajara, ela tá tendo espaço para falar, ali, né? A Nara Baré, que é a nossa primeira mulher indígena do estado do Amazonas, sendo coordenadora da COIAB, que é a nossa maior organização indígena da Amazônia brasileira. Então, essas mulheres que são minhas inspirações, porque elas me dão força cada dia mais de lutar, né? Essa questão da cultura, eu tenho que ajudar outras pessoas que estão me olhando ali de fora. Eu quero seguir, eu quero ter essa força da Juena, né? Eu não quero só para mim, eu não quero ser só Juena Ticuna, não quero isso coletivo, que as pessoas enxergam que é uma forma de estar bem, que a gente está lutando pelo nosso espaço. Eu me identifiquei muito com isso que você acabou de falar, porque eu imagino que as pessoas indígenas querem ver outras pessoas indígenas ocupando espaços, como foi o trabalho que vocês fizeram no Teatro do Amazonas. Se não me engano, você dizendo da importância de ocupar um espaço de elite que é o Teatro do Amazonas. Você quer falar um pouquinho mais sobre esse momento especial? Claro, eu diria que eu tenho 10 anos de carreiras e quantos nossos artistas indígenas já cantavam antes de mim e não tiveram oportunidade de cantar no Teatro Amazonas. E o Teatro Amazonas, ela tem 121 anos de história. E de 101 anos de história, os grupos indígenas que se apresentavam lá era só como convidados, era só como participação. Então não tinha um momento só indígena, não era só um show indígena. Tanto que eu produzi o meu show, né? Eu corri atrás de patrocínio. Eu não vou dizer que sou eu, mas o Diego, meu companheiro, meu parceiro, Diego Janatan, só nós dois, nós fomos atrás de tudo. Porque para mim não foi só o lançamento de um CD, mas foi para as pessoas verem que nós somos capazes. Estou fazendo mau contato. Nós somos capazes, então por que nós não podíamos ocupar um lugar assim, que é um grande patrimônio do Amazonas, que é esse Teatro Amazonas, né? Então é assim, eu consegui, como artista indígena depois de 10 anos, né, de luta para
ter esse reconhecimento. E aí eu fiz. Então é o momento que foi até que eu aproveitei, né, que chamei todos os parentes artistas de Manaus, eu dividi o espaço com eles, então foi a maior lotação até do Teatro Amazonas, foram muita gente. Eu creio que assim as pessoas que foram lá nesse dia realmente são amantes da cultura indígena, que queriam entender realmente. Então foi um momento assim bem especial, foi emocionante, foi uma luta assim, não vou dizer que só minha, mas assim, dos povos indígenas. Eu quero dar essa visibilidade, não é só Joana que vai ter oportunidade. Agora eu, como artista, como cantora, como jornalista, eu quero poder muito ajudar esses artistas que ninguém conhece. E de que forma a gente, que é não indígena, pode contribuir para essa luta da população indígena? Então, ajudar mesmo, sabe? Eu acho que entender mais, pesquisar mais a questão da cultura indígena. E são vários, não é só o povo ticuna no Amazonas e né, no Brasil mesmo. Então, é buscar mais, entender mais da sua cultura, né? Porque muito até termo mesmo de falar, né? Sim. Assim, como é que a gente pode conversar, né? Como é que a gente... Não é, as pessoas são humanos, né? Então ela tem força, né? Ela quer falar, né? Ou enfim, acho que a gente tem que ter essa oportunidade mesmo, né? Oportunidade de buscar mais a conhecer as comunidades e conhecer a cultura indígena. O Brasil é terra dos povos indígenas, Sim. né? Então, quando eu estava estudando, né? Então eu levava muito tema. Só falava dos povos indígenas, né? Eu falava sobre política indígena, eu falava sobre educação indígena, eu falava sobre saúde indígena, eu falava sobre medicinas indígenas. Então, a gente, como jornalista, assim, temos que levar pautas diferenciadas, porque as pessoas, nós sabemos que as grandes mídias não passam o que de fato, o que o indígena faz do bom. Eles não passam. Então eu acho que as pessoas têm que procurar se informar melhor sobre a questão dos povos indígenas, entender também compreender a sua luta, né? A gente vai continuar lutando, nós vamos continuar resistindo, né? Porque nós somos resistência. Eu não quero te segurar muito, porque eu sei que você está super ocupada, mas eu agradeço demais esse espaço por vir aqui no canal das Bi. E espero que você venha em outros momentos que a gente possa conversar mais sobre tudo isso que você falou, sobre educação indígena, sobre vários outros tópicos. Então, assim, fica aqui o convite para que você volte e a gente converse um pouco mais sobre isso. Eu quero só aproveitar rapidinho e falar sobre a polêmica que todo carnaval a gente enfrenta de pessoas que usam símbolos da população indígena para dentro das alegorias do carnaval. O que você acha disso? Isso não é tão diferente lá do estado que tem o boi, né? O boi, ele usa... Então, eu sempre levo que tem uma canção chamada O Índio Chorou, o Branco Chorou. Tem uma música assim. Aí eu digo que o índio não chora mais, né? Então, os cantores até, né, que cantam as músicas dos povos indígenas, ela não conhece realmente o que de fato acontece na aldeia. Que se fala de ritual, né, uma música, por exemplo, esses colares, os brincos, o cocá, cada um ele tem sua história. E muitas vezes as pessoas usam sem saber, né? Sem saber. A minha pintura aqui, ela tem um significado, né? Essa minha pintura assim, ó, é do meu clã. Eu sou clã de onça. Joana quer dizer a onça que pula no rio. Então, cada detalhe de coisa que o indígena usa, ela tem a sua história. Né? É uma coisa assim sagrada. Então, muitas vezes a gente até comenta de que muitas vezes as pessoas têm que conhecer o que realmente está pesquisando, como é que vai abordar, né? Então tem que ter esse pouquinho de cuidado. De cuidado, né? Para usar, né? Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Então a mesma coisa, qualquer roupa, qualquer coisa assim que a gente usa como indígena, a gente tem que ter muito cuidado, assim, até mesmo de pegar um instrumento. Muito respeito com a cultura indígena. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Volte sempre no canal das Bi.
Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas entendam um pouco mais sobre a cultura indígena. Não só no dia de hoje, que é o Dia Nacional, né, voltado, que onde a gente tenta se voltar, a gente sabe que não é... Eu sempre também falo que muitas das vezes as pessoas só se lembram dos povos indígenas na semana de abril. Só que não, nossa luta é todo ano, né? Então todo dia, todo mês deveriam nos chamar, né? Não só no mês de abril, né? No mês de abril chega a imprensa para entrevistar os parentes indígenas, parentes, não sei o que, blá, blá, blá. Porque só 19 de abril que um dia é lembrado. Por quê? Por quê, né? E aí, o que eu tenho para dizer essa é só a primeira vez que a gente traz uma pessoa indígena aqui no canal das Bi. A gente nunca tinha abordado esse tema aqui dentro, só de forma muito superficial, mas nunca a gente trouxe alguém realmente da cultura indígena para falar sobre. Então, que legal. Agora vocês têm informações, né? Agora vamos compartilhar, né? Porque não é só dia do índio que existe um índio. Inclusive, nessa segunda-feira a gente falou exatamente sobre isso, mas voltado para o meio LGBT. Então, assim, maio, como é o mês da diversidade, algumas pessoas acabam só querendo abordar a questão LGBT no mês de maio. Mas o LGBT está existindo o ano inteiro. Então, assim, a gente tem que falar sobre todas essas questões o ano inteiro, né? Então, é isso. Obrigada, babies. Até o próximo vídeo. Obrigada. Moente. Como é que é? Moente. O que significa? Obrigada. Obrigada.